Você tem domínio sobre apenas uma força neste mundo, a sua mente. E é exatamente por isso que o universo inteiro vai tentar quebrá-la. As pessoas vão te provocar, a vida vai te testar e o destino vai colocar você de joelhos. Mas os verdadeiros vencedores não reagem. Eles observam, eles respiram, eles permanecem inabaláveis. Enquanto o mundo grita, eles permanecem em silêncio. Enquanto o caos tenta dominá-los, eles mantêm o olhar firme. Porque já entenderam a verdade que muda tudo. Nada tem poder sobre aquele que domina a própria mente. Então, se você está cansado de ser controlado pelas circunstâncias, se quer aprender a agir como se nada te afetasse, não porque é indiferença, mas porque é autodomínio, então este vídeo é o seu ponto de virada. Aqui você vai descobrir o que Napoleon Hill ensinava aos poucos que estavam prontos, que a força mental não se mede na calma dos dias bons, mas na postura diante do caos. E quando você alcança isso, o mundo inteiro passa a se curvar diante da sua serenidade. Quando você domina a si mesmo, o mundo perde o poder de te ferir. A maioria reage ao menor sinal de provocação. Alguém os critica e eles explodem. Algo não sai como o planejado e eles desmoronam. Vivem como marionetes das próprias emoções, escravos do humor do momento. Mas os que entendem o poder da mente sabem, reagir é entregar o controle. E quando você entrega o controle, perde o comando da própria história. Napoleon Hill dizia que o homem que não controla sua mente nunca controlará o seu destino. Porque toda riqueza, toda conquista, toda superação começa no mesmo lugar, dentro. O mundo externo é apenas o espelho do seu estado interno. Se há desordem dentro de você, haverá desordem em tudo que toca. Por isso, os grandes não se preocupam em mudar o mundo. Eles se preocupam em mudar a si mesmos. E quando fazem isso, o mundo inevitavelmente muda ao redor deles. Agir como se nada te afetasse não é frieza, é força, é a capacidade de permanecer centrado, mesmo quando tudo tenta te arrancar do eixo. É compreender que a tempestade não é inimiga, é professora. Que cada desafio é apenas um teste e que cada provocação é uma chance de provar a si mesmo que está no comando. A mente inabalável não foge do caos. Ela o observa, aprende e segue, sem pressa, sem raiva, sem medo. A maioria vive buscando aprovação. Querem ser compreendidos, aceitos, aplaudidos. Mas quem alcança o verdadeiro domínio interno entende que não precisa provar nada a ninguém, porque já entendeu quem é e o que carrega dentro de si. E quando essa certeza nasce, o olhar muda, o tom de voz muda, a energia muda, o mundo sente. As pessoas percebem quando você não precisa mais da validação delas. E é exatamente aí que o poder começa a se revelar. As provocações perdem força, as críticas se tornam ruído distante, e até o fracasso que antes parecia o fim se torna apenas um degrau que você pisa com calma, sabendo que cada queda apenas fortalece a estrutura. É nesse ponto que você entende que a mente não é um campo de batalha, é um trono, e quem se senta nele com disciplina governa o próprio destino, mas o preço desse trono é alto, porque exige silêncio, paciência e uma confiança que não se abala nem quando tudo parece ruir. É a fé racional, o foco inquebrável, a serenidade de quem sabe que nada é pessoal, que a vida não está contra você, está moldando você. E cada obstáculo é uma ferramenta desse processo invisível. Quem reage destrói o aprendizado. Quem observa e mantém o controle se torna indestrutível. A postura mental que Napoleon Hill ensinava não é construída em um dia. Ela nasce da repetição, da disciplina de escolher, todos os dias, não reagir. De observar a raiva e deixá-la passar sem permitir que ela dite suas ações. De perceber o medo e continuar, mesmo tremendo por dentro. De olhar o fracasso nos olhos e dizer, isso não me define. É nesse exercício silencioso, invisível aos outros, que o verdadeiro poder começa a se formar. Hill dizia que o homem que domina seus pensamentos se torna imune às circunstâncias,
porque enquanto o mundo corre para apagar incêndios, ele aprende a não acendê-los dentro de si. Enquanto os outros tentam controlar o que está fora, ele volta o olhar para dentro. E é ali, no território da mente, que ele vence todas as batalhas antes mesmo que elas comecem. Quando o autocontrole se torna um hábito, a realidade começa a se curvar diante dele. Essa é a essência do poder silencioso. Não o poder que grita, mas o que permanece estável enquanto todos os outros perdem o eixo. Você já reparou que as pessoas mais fortes raramente precisam dizer que são fortes? Elas não tentam provar nada, não imploram respeito, não exigem reconhecimento. Elas apenas vivem de forma tão centrada que o respeito se torna inevitável. Porque quem governa a si mesmo inspira confiança mesmo sem palavras, mas esse domínio não vem sem dor. Ele exige enfrentar o próprio ego, as próprias inseguranças, os impulsos que pedem reação imediata. É fácil parecer calmo quando tudo está bem. O verdadeiro teste é manter a calma quando tudo parece desabar. É aí que a mente treinada se diferencia da mente comum. Enquanto o homem comum grita, acusa e se desespera, o homem treinado observa. Ele respira fundo, entende que tudo é passageiro e decide agir com consciência, não com impulso. Napoleon Hill acreditava que o fracasso, as críticas e até a humilhação são ferramentas do crescimento. Cada vez que a vida te pressiona, ela está perguntando: você realmente domina a si mesmo ou ainda é escravo das emoções? E a resposta não está nas palavras, está nas ações. Está no seu olhar calmo diante do caos, no seu silêncio, quando todos esperam que você perca o controle. É ali que se constrói a mente inabalável, não nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo parece contra você. O controle mental é o fundamento sobre o qual se ergue toda a prosperidade. Sem ele, qualquer vitória é instável. Com ele, até as derrotas se tornam degraus. Porque quem controla a própria mente entende que cada situação, boa ou ruim, é uma oportunidade disfarçada e aproveita todas elas. A serenidade não é a ausência de emoção, é a habilidade de transformar emoção em direção. Napoleon Hill ensinava que toda energia, mesmo a negativa, pode ser convertida em força produtiva se for canalizada com consciência. Raiva, medo, frustração, todos esses impulsos têm poder, mas apenas quando você os governa. Quando reage, eles te consomem. Quando observa, eles te obedecem. O segredo está em não negar o que sente, mas aprender a dirigir o que sente. Imagine um rio. A água pode destruir ou mover uma usina inteira, dependendo de como é conduzida. A mente funciona da mesma forma. Uma emoção mal canalizada vira desespero. Uma emoção bem canalizada vira resultado. É isso que diferencia o sábio do impulsivo, o líder do dominado. O sábio sente tudo o que o outro sente, mas reage de forma diferente. Ele transforma dor em foco, rejeição em força, dúvida em clareza. A maioria busca motivação fora, como se precisasse de um empurrão para agir. Mas quem aprendeu o autodomínio sabe que o combustível está dentro. Não há necessidade de provar nada, de convencer ninguém. Há apenas um compromisso silencioso com o próprio progresso. E esse compromisso cria uma calma que confunde o mundo. As pessoas não entendem como você continua em pé quando tudo parece desabar. Mas é simples, você aprendeu a agir, não a reagir. A mente treinada não corre para apagar incêndios, ela aprende a não criar faíscas. O mundo está cheio de pessoas que se perdem tentando responder a tudo. Querem explicar, justificar, provar que têm razão. Mas o homem centrado sabe que o silêncio é a resposta mais poderosa, porque o silêncio não é fuga, é domínio. É a voz da confiança de quem não precisa ser entendido. De quem já venceu internamente a guerra, que os outros ainda lutam por fora. Napoleon Hill afirmava que a serenidade é o estado ideal para a criação. Quando a mente está calma, o raciocínio se expande, as ideias fluem, as soluções aparecem. É como se o universo respondesse ao equilíbrio com oportunidades,
E é por isso que tantos perdem chances, porque reagem demais, pensam de menos, sentem demais e agem pouco. A mente serena não se apressa. Ela entende o tempo das coisas e se move com precisão. Cada palavra é pensada, cada atitude é calculada, cada resposta é escolhida. E é nesse nível de consciência que a realidade começa a obedecer. Haja como se nada te afetasse, não porque é indiferença, mas porque é inteligência. A serenidade é a armadura dos fortes, o escudo invisível dos que sabem esperar. Quando você aprende a permanecer calmo, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor, porque a energia que antes você gastava reagindo, agora é usada para construir. E é nesse ponto que o impossível começa a se tornar inevitável. Napoleon Hill acreditava que toda forma de riqueza começa com um tipo específico de disciplina: o domínio da mente sobre as circunstâncias. A maioria das pessoas acredita que o sucesso vem de estratégias, sorte ou oportunidades. Mas Hill observou algo mais profundo. As oportunidades só aparecem para quem está mentalmente preparado para enxergá-las. O homem comum se desespera quando a crise chega. O homem treinado vê uma janela. Porque ele aprendeu a controlar o foco. E o foco é a verdadeira moeda dos fortes. Quando você decide que nada mais vai roubar sua paz, o mundo começa a te testar. Tudo parece vir contra você. Pessoas, situações, imprevistos, não para te destruir, mas para ver se você realmente aprendeu. É nesse momento que a maioria recua. Mas os grandes fazem o contrário. Permanecem. Eles entendem que a mente é como um músculo. Quanto mais é desafiada, mais forte se torna. A vida não está tentando te punir, ela está tentando te moldar. E só quem permanece calmo no fogo é capaz de sair dele transformado em ouro. Hill dizia que o pensamento disciplinado é a matéria-prima da prosperidade, porque enquanto os outros reagem emocionalmente, o homem de mente treinada pensa estrategicamente. Ele não se deixa levar por notícias, por críticas, por medo. Ele observa, processa e decide com clareza. E essa clareza cria resultados. O dinheiro, o reconhecimento, o respeito, tudo isso é consequência natural de uma mente que aprendeu a não se perder no caos. O controle mental não é um truque, é um estado de consciência alcançado pela repetição da calma, pelo treino diário de não se identificar com o problema. A vida joga obstáculos, mas você escolhe se eles te param ou te educam. O fracasso de ontem pode ser o combustível da vitória de amanhã, se você decidir não se vitimizar. O segredo é simples, mas exige constância. Nunca reaja imediatamente. Respire. Espere. Observe. Quando a poeira baixar, a verdade sempre aparece. E a verdade é o terreno onde os sábios constroem seus impérios. A mente descontrolada vive em guerra com tudo. Mas a mente em paz se torna um ímã para aquilo que deseja. Hill explicava que o pensamento dominante, mantido com fé e calma, cria a realidade. Não é mágica, é direção. Quando você pensa com clareza, age com precisão. E quando age com precisão, o universo se ajusta para acompanhar o seu ritmo. É por isso que os grandes parecem ter sorte. Não é sorte, é foco inabalável. E aqui está o paradoxo. Quanto mais calmo você se torna, mais poderoso se torna. O poder não está em gritar, em reagir, em provar. Está em observar e escolher com inteligência o momento de agir. O homem que domina o silêncio, domina o tempo. E o homem que domina o tempo, inevitavelmente, domina o destino. Quando alguém te provoca, o instinto natural é responder. Defender-se, justificar-se, devolver na mesma intensidade. Mas é justamente nesse instante que o seu poder é testado. Porque o que você faz quando está sob ataque revela o nível real do seu domínio interno. A mente comum quer vencer a discussão. A mente evoluída quer vencer a si mesma. E quem vence a si mesmo nunca mais precisa provar nada a ninguém. As críticas são inevitáveis. Os julgamentos também. Mas o que realmente importa não é o que dizem, e sim o que você permite que isso signifique.
Quando alguém tenta te ofender, essa pessoa está revelando mais sobre ela do que sobre você. Ela está mostrando o próprio descontrole, a própria carência de poder. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de reagir e começa a enxergar com clareza. O que antes te abalava, agora te ensina. O que antes te irritava, agora te fortalece. Napoleon Hill dizia que o homem que reage perde 2 vezes. Primeiro, porque entrega o controle emocional. Depois, porque se afasta do propósito. Toda vez que você se perde tentando responder o mundo, deixa de construir o seu próprio. Por isso, o silêncio é a arma dos que sabem onde estão indo. Enquanto o resto desperdiça energia discutindo, você está criando. Enquanto tentam provar valor, você está produzindo valor. E o resultado fala sozinho, sem necessidade de defesa. A rejeição também é um teste. Quando alguém te fecha uma porta, o impulso é sentir-se menor, questionar o próprio valor. Mas o homem que aprendeu a agir como se nada o afetasse, enxerga diferente. Ele entende que cada não é uma filtragem, que o destino não está te punindo, está te direcionando, e que o caminho dos fortes nunca é feito de aceitação imediata, mas de resiliência silenciosa. A rejeição é o refinamento da fé. Se você permanece firme mesmo quando nada acontece, é sinal de que já entendeu o jogo. O fracasso é outro mestre. A maioria o teme, tenta esconder, foge dele. Mas Hill ensinava que o fracasso é apenas um resultado temporário. Nada mais. E que os homens que mudaram o mundo foram exatamente aqueles que aprenderam a permanecer serenos, mesmo diante do erro. Eles não se definiram pela queda, mas pela capacidade de continuar. E cada vez que o mundo os empurrou para baixo, eles se tornaram mais centrados, mais calmos, mais perigosos, no melhor sentido da palavra. Quando você começa a agir como se nada te afetasse, o mundo muda a maneira como reage a você. Os provocadores se afastam, os manipuladores perdem poder, as oportunidades se aproximam, porque o universo responde à frequência da estabilidade, e a estabilidade nasce da mente que não se vende ao desespero. O olhar sereno é mais ameaçador do que qualquer grito, porque ele mostra que você não pode mais ser controlado. Quando você alcança o autodomínio, algo muda profundamente na forma como o mundo te enxerga. As pessoas sentem, mesmo sem entender. Há uma presença, uma calma que impõe respeito sem precisar de palavras. Você não precisa mais levantar a voz, não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. A sua tranquilidade fala por você. E quanto mais centrado você está, mais os outros se desorganizam tentando entender, porque não conseguem te abalar. Essa é a autoridade silenciosa. Ela não vem da força física, nem do status, nem da aparência. Ela vem da consistência, de fazer o que precisa ser feito, todos os dias, mesmo sem plateia, mesmo sem reconhecimento. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas não duvidam do que você demonstra. E quando percebem que nada te tira do eixo, o respeito se torna inevitável. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder não é exercer domínio sobre os outros, mas sobre si mesmo. Quem domina a si mesmo, inevitavelmente influencia o mundo. Não porque impõe, mas porque inspira. A estabilidade é rara. Num mundo que vive reagindo, quem permanece sereno se torna referência. É por isso que os líderes verdadeiros são sempre calmos, até nos momentos mais difíceis. Eles entendem que o pânico é contagioso, mas a calma também é. E escolhem ser a presença que estabiliza, não a que amplifica o caos. Essa postura não é um papel que se representa. Ela nasce de dentro, do treino constante da mente que aprendeu a não se deixar levar por nada. O olhar firme, o tom de voz controlado, os gestos precisos, tudo isso é reflexo de um equilíbrio interno que não se abala. E isso cria um tipo de magnetismo que não pode ser forçado. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção. As oportunidades te encontram. E até quem te subestimou passa a te observar com outro olhar. A calma se torna a sua assinatura. E essa assinatura
Abre portas que o desespero jamais abriria. Porque quem transmite paz, transmite confiança. E confiança é a base de toda influência. No silêncio da mente controlada, as ideias florescem, a clareza aparece, o caminho se revela, e pouco a pouco, a vida começa a responder com a mesma serenidade que você oferece. Quando nada te abala, você se torna o centro do movimento. Enquanto todos giram ao redor das circunstâncias, você se torna o ponto fixo, o eixo, a referência. E o mais curioso é que quanto mais você se desapega da necessidade de parecer forte, mais forte se torna. A força verdadeira é tranquila. Não se exibe, não compete, não busca atenção. Ela apenas existe, firme, inabalável, inevitável. Napoleon Hill afirmava que a prosperidade nunca nasce do acaso. Ela é atraída pela mente que vibra em equilíbrio. Porque o universo, ou a vida, se preferir, responde à frequência que você sustenta, não ao que você deseja de forma passageira. Enquanto a maioria oscila entre esperança e medo, entre entusiasmo e dúvida, os que prosperam mantêm uma estabilidade interior quase inquebrável. Eles não precisam ver o resultado para continuar acreditando. Eles acreditam porque sabem que a causa já foi plantada e que o tempo apenas está cumprindo seu papel. A mente inabalável não busca o sucesso, ela o atrai naturalmente. Porque quem vive com serenidade em meio ao caos mostra ao mundo que é confiável. E confiança é o que move oportunidades, parcerias, relacionamentos e crescimento. Você não confia em quem muda de humor a cada obstáculo. Confia em quem mantém a postura, mesmo quando nada parece dar certo. Essa é a marca dos grandes. Constância emocional. Não é sobre fingir calma, é sobre construí-la até que se torne o seu estado natural. Hill dizia que todo pensamento mantido com emoção e persistência se transforma em realidade, mas a emoção sem disciplina é apenas desperdício de energia. A mente agitada quer tudo rápido e, por isso, perde o foco no meio do caminho. Já a mente serena entende que o tempo é aliado. Cada dia de paciência é um investimento invisível. Cada momento de silêncio é uma semente lançada no campo das possibilidades. E quando o fruto vem, ele vem multiplicado, porque foi plantado com controle, não com desespero. O homem que age como se nada o afetasse, cria um campo magnético de poder ao redor de si. As pessoas sentem, querem estar perto, ouvir, aprender. Há uma segurança que transcende as palavras, e essa segurança, segundo Hill, é a base de toda liderança e riqueza duradoura. O dinheiro pode ser perdido, a posição pode mudar, mas o autocontrole é intransferível. Quem o adquire nunca volta ao ponto de fragilidade. E o mais impressionante é que a vida começa a se alinhar. As decisões ficam mais claras, as oportunidades certas aparecem, as pessoas erradas se afastam. Nada disso acontece por sorte, mas por sintonia. Você deixou de reagir e começou a escolher. Deixou de implorar por respostas e começou a construir as suas. E nesse ponto, o destino não é mais algo que acontece com você. É algo que você cria, dia após dia, com a força da sua mente serena. O poder que antes você buscava fora, agora vive dentro de você. E ninguém pode tirá-lo. Porque não é um bem material. Não depende de elogios, não precisa de plateia. É uma estabilidade silenciosa. Uma certeza que te acompanha em cada passo. A de que aconteça o que acontecer, você vai permanecer firme. E é exatamente por isso que o sucesso, cedo ou tarde, se torna inevitável. Manter essa mente estável exige treino. Não é um dom, é uma construção. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar o que quer, o acaso plantará o que quiser. E o acaso, quase sempre, cultiva ervas daninhas. Por isso, o controle começa nas pequenas coisas. Nos pensamentos que você permite permanecer, nas palavras que repete sem perceber, nos sentimentos que alimenta ao longo do dia. Tudo o que você reforça dentro de si, cresce. E é essa colheita invisível que define o rumo da sua vida.
A disciplina mental nasce da observação. Acordar e perceber o que está dominando seus pensamentos. Durante o dia, notar quando a raiva tenta comandar suas ações. Quando o medo quer decidir por você. E nesses instantes parar, respirar, reassumir o trono da própria consciência. Esse simples ato, repetido centenas de vezes, cria uma estrutura interna sólida. Você deixa de ser passageiro das emoções e se torna o condutor delas. Hill ensinava um exercício poderoso. Substituir cada pensamento negativo por uma afirmação positiva de propósito. Não se trata de negar o problema, mas de escolher a lente pela qual você o observa. Em vez de "isso é impossível", pensar "ainda não encontrei o caminho". Em vez de "não vai dar certo", afirmar "ainda estou aprendendo a fazer funcionar". Essas pequenas substituições constroem novas rotas neurais. E com o tempo, o cérebro aprende que o desespero é inútil. Ele começa a associar calma com solução. E quando isso acontece, a mente se torna sua maior aliada. Outro pilar do autodomínio é o silêncio. O silêncio é o laboratório do pensamento. É ali que as ideias amadurecem e os impulsos se dissolvem. Quem vive cercado de barulho perde a capacidade de ouvir a própria voz interior. Por isso, Hill recomendava momentos diários de introspecção, não como fuga, mas como ajuste. Fechar os olhos, respirar fundo e lembrar-se: eu comando a minha mente, e minha mente comanda meu destino. Essa simples lembrança devolve o controle, e o controle devolve a direção. Com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. As situações que antes te tiravam do sério passam a não ter efeito. O trânsito, a ofensa, o atraso, a rejeição, nada disso mais te rouba energia. Você continua sereno, produtivo, focado. E quanto mais calmo fica, mais percebe que quase nada realmente importava. O mundo externo perde o poder porque o seu mundo interno se tornou forte demais para ser abalado. A constância é o segredo final. Não se trata de ser perfeito, mas de nunca desistir do controle. Mesmo quando falhar, recomece. Mesmo quando reagir, volte à calma. Cada retorno é uma vitória invisível. E essas pequenas vitórias, somadas ao longo do tempo, constroem um tipo de poder que não se conquista com dinheiro, com fama, nem com força. É o poder silencioso do domínio de si. Com o tempo, essa estabilidade começa a irradiar. Você entra em um ambiente e a energia muda. Não é algo que se força, é algo que se sente. As pessoas percebem quando estão diante de alguém que não se abala, que não reage, que não precisa se afirmar. Há algo magnético na presença de quem está em paz. Enquanto todos competem por atenção, o sereno se destaca por contraste. E esse contraste é o que o mundo chama de carisma, mas que na verdade é apenas equilíbrio. A mente em paz gera confiança, e a confiança atrai. Atrai amigos sinceros, oportunidades legítimas, parceiros de valor, porque ninguém confia em quem oscila demais. O mercado, os relacionamentos, a liderança, tudo exige estabilidade emocional. Quando você mantém o mesmo tom, o mesmo foco e a mesma calma mesmo em meio à tempestade, os outros sentem que podem se apoiar em você. E esse sentimento é o que abre portas que a força bruta jamais abriria. Napoleon Hill observava que o sucesso é, acima de tudo, uma questão de vibração. Você atrai aquilo que reflete com consistência. Se vive em ansiedade, atrai confusão. Se vive em calma e propósito, atrai clareza e progresso. Por isso, os grandes mestres da mente não buscam resultados. Eles se tornam o tipo de pessoa que inevitavelmente os atrai. O foco não é conquistar o mundo, é se tornar alguém digno de governá-lo. A mente serena também vê o que os outros não veem. Enquanto o agitado está preso ao imediato, o calmo enxerga o longo prazo. Ele percebe conexões invisíveis, sente o momento certo de agir e entende quando é hora de esperar. É o mesmo princípio de um estrategista. O movimento certo, na hora certa, muda todo o jogo, mas esse discernimento só nasce no silêncio.
O ruído da pressa impede a sabedoria de se manifestar. Por isso, quem domina o próprio ritmo domina o destino. Essa serenidade cria uma sabedoria natural. Você começa a falar menos, ouvir mais e agir só quando necessário. Cada gesto passa a ter peso, cada palavra, propósito. As decisões deixam de ser impulsos e se tornam respostas conscientes. E o que antes exigia força, agora acontece com fluidez, porque o poder verdadeiro não está na tensão, está na harmonia. Quem aprendeu a estar em paz consigo mesmo já venceu a guerra que aprisiona a maioria. A mente inabalável é como um farol no meio da noite. Ela não se move, não compete, não grita, apenas ilumina e, sem perceber, guia os outros pelo exemplo. Essa é a influência mais pura que existe. Não impor, mas inspirar. Hill dizia que quando você domina a si mesmo, o mundo começa a cooperar com os seus planos. Não porque ele muda, mas porque você mudou. E o mundo é apenas o reflexo do que você é. Quando a mente se torna estável, tudo o que antes parecia difícil começa a se reorganizar. As decisões deixam de ser confusas, porque você já não age por impulso. Não há mais a pressa de resolver tudo de uma vez. Há discernimento, e o discernimento é o solo onde nascem as melhores escolhas. Napoleon Hill dizia que as pessoas fracassam não por falta de inteligência, mas por falta de controle. Tomam decisões em estados mentais instáveis, dominadas por medo, raiva ou pressa. E o preço dessa pressa é alto: relacionamentos quebrados, oportunidades perdidas, caminhos interrompidos antes da hora. Mas quando a mente está em paz, o tempo se expande. Você passa a enxergar o que outros não veem. Sabe quando falar e quando se calar. Sabe quando insistir e quando recuar. E principalmente sabe que nada precisa ser forçado. A calma faz o impossível acontecer de forma natural. Enquanto os outros lutam contra o fluxo, você aprende a fluir com ele. E esse fluir é o segredo de toda a abundância. Hill afirmava que o dinheiro é uma consequência da harmonia mental. O homem que vibra em desespero repele oportunidades. O que vibra em serenidade atrai possibilidades. Porque o dinheiro, em essência, é uma forma de energia. E a energia segue a direção da estabilidade. Por isso, os que prosperam não são os mais ansiosos, mas os mais focados. Eles não correm atrás, constroem as condições certas e deixam o resultado vir até eles. A mente inabalável é o maior investimento que alguém pode fazer. Ela gera lucros invisíveis que se manifestam em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, essa estabilidade se torna um escudo e um espelho. Um escudo, porque nada mais te fere como antes. Você não se abala com a rejeição, não depende da aprovação, não precisa controlar ninguém. E um espelho, porque sua calma começa a influenciar quem está à sua volta. As pessoas se sentem mais seguras perto de você, mais compreendidas, mais em paz. A convivência se torna mais leve, e até os conflitos perdem o peso. O respeito vem naturalmente, porque o autodomínio é percebido mesmo em silêncio. A paz duradoura não é o fim do caminho, é o estado em que o caminho se torna leve. Aquele que alcança esse ponto entende que nada é pessoal, nada é permanente e nada é perda, é aprendizado. A mente inabalável não luta contra o que acontece, ela usa o que acontece a seu favor. Transforma cada experiência em crescimento, cada obstáculo em treino, cada dor em consciência. É assim que a vida deixa de ser uma sucessão de reações e se torna uma obra em construção. E o artista é você, com a mente como principal ferramenta. Haja como se nada te afetasse. Não porque o mundo seja fácil, mas porque você se tornou maior do que ele. E essa grandeza não se mede em aplausos, mas em silêncio. O silêncio de quem já entendeu que o verdadeiro poder nunca se demonstra, apenas se sente. A calma construtiva é o ponto mais alto do domínio da mente. Napoleon Hill a descrevia como o estado em que o pensamento deixa de ser reativo e se torna criador. Não é mais sobre resistir ao mundo, mas sobre influenciá-lo com presença e clareza.
Quando você atinge esse nível, as circunstâncias deixam de ditar o ritmo da sua vida. Você escolhe como interpretar, como responder e, principalmente, como seguir. A mente não se fecha diante do problema. Ela o analisa, extrai a lição e segue em frente. Esse é o verdadeiro equilíbrio, o que não paralisa, mas constrói. A calma construtiva não é passividade, é ação consciente. É fazer o que precisa ser feito sem pressa, sem raiva, sem desespero. É entender que cada coisa tem o seu tempo e que forçar o processo só adia o resultado. Quando você se torna calmo por dentro, o seu gesto mais simples ganha poder. Uma palavra dita com serenidade pesa mais do que um discurso inflamado. Uma decisão tomada em paz vale mais do que 100 movidas pelo medo. A mente tranquila é precisa, e a precisão é o segredo da eficácia. Hill acreditava que essa serenidade era o verdadeiro sinal da maturidade espiritual e mental. Aquele que permanece calmo diante do caos demonstra que já entendeu a mecânica da vida, porque a vida sempre oscila, mas o centro permanece, e quem aprende a viver a partir desse centro nunca mais se perde. Ele pode cair, pode errar, pode sentir dor, mas não se quebra. O mundo pode até tentar atingi-lo, mas não encontra mais onde acertar. A estrutura interna já está firme demais para ser abalada. Com o tempo, essa postura cria uma força silenciosa. Você já não fala sobre o que vai fazer, apenas faz. Já não precisa se defender, porque o resultado fala. E o resultado, inevitavelmente, começa a refletir a estabilidade que você sustenta. O trabalho flui, os relacionamentos se alinham, a saúde melhora, a mente descansa. O que antes era luta se torna ritmo, e o ritmo constante vence o esforço impaciente. A calma construtiva é o oposto da apatia. É o poder de agir com direção, sem ruído. Enquanto a maioria se desgasta tentando controlar o que está fora, você domina o que está dentro. E esse domínio interno muda tudo ao redor. A serenidade não é fuga, é liderança. Quem é calmo, guia. Quem é calmo decide melhor, inspira mais e vive mais leve. E é por isso que os grandes mestres da mente sempre pareciam um passo à frente. Eles já não desperdiçavam energia com o desnecessário. Chega um momento em que você percebe que a verdadeira vitória não é ganhar discussões, acumular bens ou provar valor. A verdadeira vitória é ter paz, e manter essa paz mesmo quando ninguém entende. Hill dizia que o homem que domina sua mente domina todas as outras forças da existência, porque nada externo é mais poderoso do que a consciência desperta. E quando essa consciência se estabiliza, o impossível deixa de existir. A mente que alcança esse estado não busca mais vencer o mundo. Busca compreender. Compreender o ritmo das coisas, o propósito das quedas, o porquê dos silêncios, e essa compreensão traz uma paz que nenhuma vitória externa pode oferecer. Porque o que antes te agitava, agora te ensina. O que antes te feria, agora te revela. O que antes te impacientava, agora apenas passa, como uma onda que vem e vai, sem levar nada que seja essencial. Napoleon Hill dizia que a vida recompensa quem aprendeu a esperar sem desistir. Porque a paciência não é passividade, é fé em movimento. É a certeza de que o tempo está agindo ao seu favor, mesmo quando tudo parece parado. E quando a mente confia, o corpo relaxa, o coração desacelera e a clareza aparece. De repente, o que parecia impossível se torna simples. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você deixou de resistir e começou a fluir. E fluir é o mais alto nível de inteligência que existe. Haja como se nada te afetasse, não como uma máscara, mas como uma verdade. Como alguém que já entendeu que o controle das circunstâncias é uma ilusão, mas o controle da mente é um poder real. Enquanto o mundo reage, você observa. Enquanto o mundo se desespera, você entende. Enquanto o mundo tenta lutar contra o que não pode mudar, você transforma o que sempre esteve sob o seu domínio, a sua própria consciência. Esse é o verdadeiro segredo dos fortes. Eles não evitam o caos,
mas não permitem que o caos os defina. Eles caminham entre os ruídos do mundo com um tipo de serenidade que parece sobrenatural, mas que, na verdade, é apenas o resultado de uma mente treinada. Uma mente que aprendeu a filtrar o que entra, a escolher o que fica e a silenciar o que não serve. Essa é a arte de viver de forma elevada. Sentir tudo, mas reagir a quase nada. E quando você chega nesse ponto, percebe que nada é mais ameaçador do que a calma. Porque a calma revela que você já entendeu o jogo. O mundo tenta te provocar, mas você não responde. As pessoas tentam te medir, mas você não se compara. A vida testa o seu equilíbrio, e você apenas respira e segue. Esse é o ápice do poder humano, permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Napoleon Hill ensinava que todo sucesso nasce de dentro para fora, e que o primeiro império a ser conquistado é o império da própria mente. Haja como se nada te afetasse, porque quando a mente se torna inabalável, nada realmente te afeta. Você deixa de ser refém do mundo e passa a ser o arquiteto da própria realidade. E é aí, nesse silêncio firme, que o verdadeiro poder se manifesta. Chega um ponto em que a busca cessa, não porque você desistiu, mas porque finalmente entendeu. Entendeu que nada fora de você tem o poder de definir o que acontece dentro, que a paz não se encontra, se constrói, que o sucesso não se força, se permite, e que a força não está em reagir com intensidade, mas em escolher com consciência. A mente treinada não corre atrás da vida, ela caminha com ela, passo a passo, com firmeza e direção. Napoleon Hill dizia que os homens mais poderosos do mundo eram, antes de tudo, homens tranquilos, homens que haviam aprendido a pensar em silêncio, a decidir em calma, a esperar com confiança. Eles sabiam que o desespero é o som da ignorância e que a serenidade é o som da sabedoria. Por isso, mantinham o olhar firme, mesmo quando tudo à volta se agitava. E é esse olhar que separa quem sonha de quem realiza. Quando você age como se nada te afetasse, não está negando a dor, está recusando ser dominado por ela, está dizendo em silêncio: eu continuo. E essa decisão muda tudo, porque o mundo não respeita o que grita, respeita o que permanece. Permanece focado, permanece calmo, permanece fiel ao que acredita. E essa constância, que parece simples, é o que constrói impérios invisíveis dentro de você. Com o tempo, a mente começa a se alinhar com algo maior. As pequenas preocupações perdem sentido, as opiniões alheias deixam de pesar, e o que antes te feriu se torna parte do seu aprendizado. Você entende que a dor foi apenas o treinamento da alma, que o silêncio foi o seu mestre mais paciente, e que a calma, tão subestimada por muitos, sempre foi o verdadeiro sinal de força. Nada pode deter aquele que não precisa reagir. Nada pode quebrar quem já entendeu que o caos é apenas movimento. E o movimento não é inimigo, é a dança da vida. Quando você aprende a mover-se com ela, sem pressa, sem resistência, tudo começa a conspirar a seu favor. As pessoas certas aparecem, as ideias certas surgem, o tempo se encaixa. E você percebe, finalmente, que sempre teve o controle, não do mundo, mas de si mesmo. Napoleon Hill acreditava que a mente humana, quando disciplinada, é a força mais poderosa da Terra, e que aquele que domina o próprio interior pode, se quiser, moldar todo o exterior. Mas o prêmio maior não é o sucesso, nem o dinheiro, nem o reconhecimento. O prêmio é a serenidade, é acordar em paz, dormir em paz e viver em paz, sabendo que nada mais pode te tirar do centro. Porque quando nada te afeta, você não se torna frio, se torna livre. E a liberdade é o estado mais alto que um ser humano pode alcançar. Livre da opinião, livre da pressa, livre do medo. Apenas presença, apenas consciência, apenas você, inteiro, calmo, desperto, inabalável. O verdadeiro domínio não é uma conquista repentina, é um estado que se constrói na repetição do controle. Dia após dia, pensamento após pensamento, você molda o seu interior
como um escultor molda a pedra. No início, parece esforço, mas com o tempo, o controle deixa de ser esforço e se torna natureza. Você começa a perceber o instante exato em que a mente tenta fugir do eixo e, sem violência, a traz de volta para o centro. É nesse pequeno gesto invisível que mora a diferença entre quem vive reagindo e quem vive criando. Napoleon Hill via o pensamento como uma ferramenta de precisão. Cada ideia, cada emoção, é uma forma de energia em movimento. E toda energia, cedo ou tarde, manifesta-se no mundo material. Por isso ele dizia: pense com disciplina, porque o pensamento é o plano invisível de tudo o que existe. A maioria pensa de forma dispersa, contraditória, ansiosa, e é exatamente isso que cria um mundo caótico ao redor. Mas quem pensa com calma, constância e propósito, vê o universo responder na mesma frequência. O exterior se organiza quando o interior se ordena. A mente equilibrada começa a funcionar em outro ritmo. Você passa a sentir o tempo de uma forma diferente. Já não há tanta pressa, porque a pressa é filha da insegurança. Nem tanta dúvida, porque a dúvida nasce do medo. Você aprende a esperar sem tensão e agir sem hesitar. E esse equilíbrio cria um fluxo, um estado em que a vida parece cooperar, não porque ficou mais fácil, mas porque você aprendeu a se mover em harmonia com ela. Essa harmonia muda até a sua presença. O corpo fala de outro modo, os gestos ficam econômicos, o olhar mais profundo. As palavras passam a carregar peso e intenção. Você deixa de desperdiçar energia tentando convencer os outros e começa a inspirá-los apenas sendo quem é. A energia da calma é contagiante. Ela estabiliza o ambiente, acalma os ansiosos, desperta os atentos. E tudo isso acontece sem esforço, porque o verdadeiro poder nunca faz barulho. Hill observava que o homem calmo é o homem que pensa, e quem pensa, cria. As grandes ideias, as grandes invenções, as grandes decisões nasceram da mente que soube esperar o momento certo para agir. A mente apressada reage, a mente serena cria. Por isso, cultivar o silêncio não é fuga, é estratégia. No silêncio, você ouve o que o ruído do mundo tenta esconder. A intuição se torna mais nítida, o pensamento mais claro, a ação mais precisa. O silêncio é o território onde a consciência se expande, e quando essa consciência cresce, a vida responde com mais sincronicidade. As coincidências deixam de parecer acaso e passam a ter sentido. Você percebe que tudo sempre esteve conectado. Que cada pessoa, cada obstáculo, cada pausa tinha uma razão para estar ali. A serenidade te faz ver o desenho maior, aquele que a pressa nunca mostra. E, de repente, até o sofrimento ganha propósito. Nada é desperdício quando a mente está desperta. O silêncio é o terreno fértil onde nascem as ideias que transformam o mundo. Napoleon Hill observava que os homens verdadeiramente criativos não pensavam mais do que os outros, apenas pensavam com mais profundidade. Enquanto o comum se perde em estímulos, o sábio mergulha em quietude. Ele entende que a mente precisa de espaço para ouvir o que o ruído da pressa não permite escutar. E nesse espaço, entre um pensamento e outro, surge algo maior que o próprio raciocínio, a intuição. A intuição é o som da mente quando ela está em paz. É o raciocínio livre do medo. É o tipo de sabedoria que não vem dos livros, mas do silêncio interior. Hill acreditava que a mente calma sintoniza frequências que a mente agitada jamais percebe. E é por isso que tantos confundem sorte com lucidez. O homem calmo não tem sorte, ele apenas enxerga o que os outros ignoram. Enquanto todos correm tentando resolver, ele observa até que o caminho se revele. E quando age, age no momento exato, nem antes nem depois. A perfeição do tempo é consequência da paciência. Esse tipo de consciência amplia a visão. Você deixa de viver em modo de defesa e passa a viver em modo de criação. Deixa de reagir ao que acontece e começa a escolher o que quer que aconteça. A mente desperta percebe que tudo o que existe hoje foi antes um pensamento.
Cada casa, cada empresa, cada ideia, cada obra, todas nasceram de um estado de consciência focada. E se o pensamento criou o mundo material, o controle do pensamento é o controle do próprio destino. Hill ensinava que é impossível pensar claramente quando a emoção domina. Por isso, o primeiro dever de quem busca a grandeza é aprender a acalmar-se. A serenidade é o estado onde o pensamento se purifica. É nela que o medo perde força, que o desejo se organiza, que o propósito se torna visível. Quem vive em serenidade está sempre um passo à frente, porque não é arrastado pelas urgências. Ele decide. E quem decide com clareza, cria o que os outros apenas desejam. O silêncio também é força, porque te torna imune à manipulação. O mundo tenta provocar, distrair, capturar a sua atenção. Mas quando você domina o silêncio, domina o foco. Nada mais entra sem a sua permissão. Você começa a escolher o que consome, o que pensa, o que sente. E pouco a pouco, o seu mundo interno se torna um templo, limpo, calmo, protegido. Nada de fora pode ferir o que é guardado em quietude. Essa quietude não é isolamento, é presença total. Você pode estar entre 1000 pessoas e ainda assim estar em paz, porque o silêncio não depende da ausência de som, mas da ausência de ruído interior. É o ponto onde o pensamento e a fé se encontram, onde o querer se torna saber, onde a dúvida cede lugar à certeza silenciosa de quem já entendeu que o poder não vem de fora, mas de dentro. E quanto mais você habita esse estado, mais a vida começa a se alinhar a ele. As situações fluem, os conflitos se dissolvem, os resultados chegam. A calma não apenas atrai, ela ordena, ela coloca tudo em seu lugar. Porque tudo o que é sólido nasce do equilíbrio. A mente turbulenta constrói castelos sobre areia. A mente calma edifica sobre pedra. E quem edifica sobre pedra não teme o vento, nem o tempo, nem a queda. A quietude interior é uma forma de liderança que dispensa títulos. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro líder não precisa mandar. Ele influencia pelo que é. A mente silenciosa carrega uma autoridade que não se impõe, mas se sente. É a autoridade que vem da coerência, da integridade entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Quando essa harmonia se estabelece, a presença se torna magnética. As pessoas se aproximam, não porque são convencidas, mas porque sentem segurança. A energia de quem está em paz transmite uma confiança que nenhuma retórica pode produzir. Esse magnetismo é a consequência natural da mente disciplinada. Quem aprendeu a governar o próprio interior não precisa disputar espaço, ele cria o próprio espaço. Enquanto os outros competem, ele coopera. Enquanto os outros falam, ele observa. E nessa observação nasce o poder de enxergar o que ninguém mais percebe. O líder calmo compreende que toda influência duradoura se constrói na estabilidade, e que estabilidade é fruto de autodomínio, não de controle sobre os outros. Hill via o autocontrole como a forma mais elevada de sabedoria prática. Ele notava que as pessoas mais respeitadas em qualquer ambiente eram sempre as que falavam pouco e agiam com precisão. A serenidade é uma linguagem. Ela comunica força, mesmo no silêncio. O olhar firme, a respiração tranquila, a ausência de pressa, todos esses sinais revelam poder. Não o poder que oprime, mas o que orienta. Aquele que guia sem precisar empurrar. Aquele que inspira sem precisar se exibir. Esse tipo de presença altera o ambiente. Quando você entra em um lugar em silêncio, o ruído diminui. Quando fala, todos escutam. Quando decide, todos seguem. Não porque você exigiu, mas porque você se tornou referência. A liderança silenciosa é assim. Nasce da disciplina interna, não do desejo de mandar. O respeito que ela gera é espontâneo, porque vem do equilíbrio, e o equilíbrio é raro. Essa serenidade é, em si, um exemplo vivo de poder aplicado. Hill acreditava que quem domina a mente não precisa dominar mais nada, porque o resto se organiza ao redor. O trabalho se ajusta,
As pessoas certas aparecem, as decisões se tornam claras. Tudo o que está fora começa a espelhar a ordem que foi criada dentro. Essa é a verdadeira prosperidade, não a que se mede em números, mas a que se manifesta em paz, direção e constância. E quanto mais você sustenta esse estado, mais ele se fortalece. As provações continuam, mas perdem o poder. O caos tenta te chamar, mas você não responde. A mente treinada sabe quando agir e quando esperar. E essa espera não é inércia, é domínio. É o entendimento de que o tempo é aliado, não inimigo. Quem domina o tempo, domina a vida. Napoleon Hill via nessa serenidade a essência de todas as leis do sucesso. Porque, no fim, tudo se resume a uma só capacidade: permanecer no controle de si mesmo. Aqueles que conseguem, inevitavelmente, acabam guiando o curso das circunstâncias, não com força, mas com clareza. E essa clareza é o tipo de poder que o mundo não consegue resistir. A liderança interior é a semente de toda a prosperidade verdadeira. Napoleon Hill observava que a riqueza duradoura nunca é fruto do acaso, mas da consciência que a sustenta. O dinheiro pode mudar de mãos, o poder pode ser transferido, mas a mente que aprendeu a criar mantém a fonte dentro de si. Quando você alcança esse estado, o sucesso deixa de ser algo que precisa ser buscado. Passa a ser uma extensão natural do seu equilíbrio. A serenidade se torna o seu maior ativo. Ela te dá visão quando os outros entram em pânico, foco quando todos se distraem, paciência quando o mundo grita por pressa. E é essa diferença sutil que separa quem prospera de quem se desgasta tentando parecer próspero. Essa liderança silenciosa também transforma os relacionamentos. Você deixa de exigir que os outros te entendam e começa a compreendê-los. A empatia substitui o julgamento. A escuta substitui o impulso. E, de repente, as pessoas se abrem, confiam, seguem. Porque a presença serena cura. Ela transmite segurança, faz o outro baixar as defesas. O equilíbrio interior se comunica em gestos, em pausas, em olhares. É um tipo de influência que não se impõe, apenas acontece. Hill dizia que a mente equilibrada possui uma frequência diferente. Ela não precisa convencer, ela sintoniza. E quando dois seres se encontram nessa mesma frequência, surge algo raro: harmonia. É essa harmonia que constrói sociedades, negócios, famílias e ideias duradouras. O líder interior não busca controlar o outro, busca inspirar o melhor que existe nele. E faz isso simplesmente sendo exemplo do que prega. Esse tipo de influência é espiritual não no sentido religioso, mas no sentido humano. É a força que eleva sem dizer, que ensina sem impor, que transforma sem precisar ser vista. Você começa a notar que o simples fato de estar em paz muda o comportamento de quem está ao redor. As conversas ficam mais calmas, as decisões mais conscientes, os conflitos mais breves. A mente serena se torna um campo de estabilidade em meio ao caos coletivo. E esse campo começa a atrair pessoas, ideias e oportunidades na mesma vibração. Hill acreditava que o sucesso de um homem podia ser medido pela qualidade da energia que ele mantinha, não pelo tamanho de suas conquistas, porque as conquistas seguem o fluxo da energia e a energia segue o foco. Uma mente dispersa cria resultados fragmentados, uma mente estável cria abundância contínua, não há mais altos e baixos, há ritmo, e o ritmo é a linguagem do universo. Quem entra em sintonia com esse ritmo deixa de lutar contra a vida e passa a colaborar com ela. A prosperidade se torna uma consequência inevitável, não por magia, mas por coerência. O trabalho rende mais, as ideias se multiplicam, as portas se abrem. E quando isso acontece, você percebe que o sucesso exterior é apenas o reflexo da riqueza interior, porque o que está em ordem dentro floresce fora. A serenidade é o solo de onde brota tudo o que é sólido, e essa influência silenciosa, que nasce da calma e se expande em direção aos outros, é o legado mais poderoso que alguém pode deixar. Os que passam pela sua vida não lembram apenas do que você disse,
mas do que sentiram ao estar na sua presença. Eles se recordam da sua firmeza, da sua clareza, da paz que você transmitia. E essa lembrança se torna um eco que continua inspirando, mesmo quando você não está mais ali. Napoleon Hill via a mente disciplinada como o estágio final da evolução humana, o momento em que o indivíduo deixa de ser prisioneiro das circunstâncias e passa a ser o criador consciente da própria realidade. Ele acreditava que o pensamento, quando sustentado com intenção e clareza, é uma força moldadora. O mundo, segundo Hill, é um espelho daquilo que a mente acredita e projeta. Tudo o que você sustenta internamente, mais cedo ou mais tarde, se manifesta do lado de fora. Por isso, o primeiro dever de quem busca a grandeza não é mudar o mundo, é ordenar o próprio pensamento. A mente caótica cria um mundo caótico. A mente serena cria um mundo previsível, organizado, fértil. É simples, mas profundo. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E é por isso que toda transformação verdadeira é silenciosa. Porque acontece primeiro no invisível. As mudanças exteriores são apenas ecos de uma decisão interior que já foi tomada. A pessoa que decide mudar por dentro começa a emitir outra vibração. E o universo responde de forma diferente, com novas pessoas, novas circunstâncias, novos caminhos. Esse processo é o que Hill chamava de transmutação mental. É a arte de pegar a energia das emoções instintivas, medo, raiva, desejo, ansiedade, e convertê-la em direção, em propósito, em foco. Ele dizia que essa é a verdadeira alquimia humana, transformar emoção em criação. A maioria se perde nas sensações. O sábio as usa como combustível. A raiva se torna motivação. O medo se transforma em prudência. O desejo se converte em ação disciplinada. Nada é desperdiçado, porque tudo é energia, e o que muda é o modo como você a conduz. A mente criadora não nega a realidade, mas também não é refém dela. Ela reconhece os fatos, mas escolhe o significado que vai dar a eles. É essa escolha que separa o homem comum do homem consciente. Diante da mesma dificuldade, um vê fracasso, o outro vê treino. Um vê limite, o outro vê lapidação. E essa diferença de percepção cria destinos opostos, porque a vida não responde ao que acontece, responde ao que você acredita sobre o que acontece. Hill afirmava que o pensamento constante é uma forma de oração, não religiosa, mas criativa. O que você pensa repetidamente, com sentimento e convicção, se torna um comando para a realidade. É por isso que o medo atrai o que teme e a fé constrói o que acredita. A mente humana é um emissor e um receptor. Quando está alinhada, ela se torna um canal limpo entre o que é invisível e o que é tangível. O caos, a dúvida e a pressa apenas bloqueiam esse fluxo. Mas quando há serenidade, o canal se abre e a criação flui naturalmente. O homem que domina esse princípio deixa de viver por tentativa e erro. Ele passa a viver por intenção e resposta. Cada pensamento é um gesto deliberado. Cada palavra tem propósito. Cada ação é consciente. Nada é desperdiçado. E é nesse ponto que ele percebe que sempre foi o autor da própria história. Que o destino não é sorte, é reflexo da mente que o imagina. Napoleon Hill via nisso o verdadeiro sentido da expressão pensar é criar. Não um pensamento rápido, passageiro, distraído, mas o pensamento disciplinado, carregado de emoção e foco, repetido com convicção até se tornar real. O universo inteiro se curva diante de uma mente que sabe o que quer e permanece calma o suficiente para permitir que isso aconteça. Napoleon Hill acreditava que a mente criadora é a ponte entre o homem e o divino. Não o divino das religiões, mas o princípio criador que sustenta todas as coisas. Ele dizia que quando a mente humana alcança um estado de serenidade profunda, ela se conecta com algo maior, uma inteligência silenciosa, sutil, mas presente em tudo. Essa conexão não acontece pela força, nem pela súplica. Acontece pela harmonia. Quando o pensamento se aquieta, quando o medo se dissolve, quando o ego deixa de exigir,
a consciência se expande e a mente começa a operar num nível mais elevado. Nesse ponto, o indivíduo deixa de ser apenas um observador do mundo. Ele se torna um colaborador do processo criativo da própria existência. Hill chamava isso de união com a mente infinita, o momento em que o pensamento humano se alinha ao fluxo natural da inteligência universal. É quando as ideias parecem vir do nada, quando as soluções aparecem de forma intuitiva, quando a vida parece te responder com precisão e sincronia. Não é coincidência, é sintonia. O pensamento e a realidade entram em compasso e tudo começa a se mover na mesma direção. Essa conexão, no entanto, exige pureza de intenção, porque o poder criador amplifica tudo o que você sustenta dentro de si. Se a mente está cheia de medo, o medo se expande. Se está cheia de fé e propósito, a criação se expande. Por isso, Hill insistia que a serenidade era a salvaguarda do poder. Sem calma, o homem destrói o que cria. Sem humildade, o ego toma o lugar da consciência. Mas quando há equilíbrio, o poder se torna serviço. O pensamento deixa de buscar apenas ganho pessoal e passa a colaborar com o bem coletivo. E é nesse ponto que o universo se abre de forma mais generosa. A mente serena é como um espelho polido. Reflete o que é essencial sem distorções. A mente agitada, ao contrário, reflete fragmentos, ilusões, interpretações distorcidas da realidade. Por isso, a serenidade não é apenas paz, é lucidez. É a condição que permite enxergar a verdade por trás das aparências. E quem vê com clareza deixa de reagir porque entende que o que parece caos é apenas ordem ainda não percebida. Hill observava que, à medida que o homem se aproxima desse estado de consciência expandida, a ambição muda de natureza. Já não é movida por carência, mas por propósito. O desejo deixa de ser fuga e se torna direção. A ação deixa de ser esforço e se torna expressão. Tudo o que faz passa a carregar sentido, mesmo o silêncio, mesmo a pausa. É nesse ponto que a vida adquire ritmo e o ser humano começa a viver em sintonia com o que ele chamava de lei do ritmo cósmico. Nada é apressado, nada é desperdiçado. Tudo acontece no tempo certo, e a mente finalmente aprende a confiar. A serenidade, então, deixa de ser apenas um estado emocional e se torna um modo de existir. Você trabalha em silêncio, cria em silêncio, influencia em silêncio. E o silêncio se torna uma linguagem que o mundo entende, porque transmite ordem, clareza, verdade. O olhar já não busca aprovação, busca direção. A fala deixa de ser defesa e passa a ser ensinamento. E a presença, essa simples presença calma e firme, passa a curar, orientar e inspirar sem que você precise dizer uma palavra. Hill descrevia esse estado como o ápice da mente humana, o ponto em que o homem deixa de lutar contra as leis da vida e começa a cooperar com elas. Ele chamava isso de estado de harmonia com a inteligência universal. Não é um conceito abstrato, mas uma experiência prática. Quando a mente deixa de resistir, a vida começa a fluir com precisão. Os obstáculos continuam existindo, mas passam a ter outra função. Eles não aparecem para punir, e sim para lapidar. Cada dificuldade se torna parte do processo que aperfeiçoa o Criador. Nesse nível de consciência, o pensamento se transforma em instrumento exato. O que antes era desejo ansioso se converte em propósito calmo. Você não precisa mais forçar resultados, apenas manter a intenção firme e a fé constante. O resto se organiza. É como se a vida respondesse a um comando silencioso, um acordo secreto entre a mente e o universo. E quanto mais disciplinado é o pensamento, mais rápido esse diálogo se manifesta. Hill dizia que o universo é neutro. Ele não julga, apenas reflete. Por isso o homem colhe exatamente o que semeia, não no campo físico, mas no campo mental. Cada imagem, cada emoção, cada crença que você mantém é uma semente, e a serenidade é o solo fértil onde essas sementes florescem.
A ansiedade é o solo árido, onde nada cresce com estabilidade. Por isso, a calma é o primeiro passo da criação consciente. Ela permite que o poder mental haja sem interferência, sem ruído, sem sabotagem. Quando o indivíduo alcança essa harmonia, a intuição se torna um guia confiável. As decisões parecem vir de um lugar mais alto, mais claro. A mente analítica continua funcionando, mas em parceria com algo maior. É uma inteligência que não calcula, percebe. Ela não pensa em como, apenas sabe o que deve ser feito. E essa certeza não vem de lógica, mas de alinhamento. Hill acreditava que nesse estado, o homem se torna uma extensão viva da força criadora. Um canal consciente através do qual a ideia se transforma em realidade. Esse é o ponto onde a vida começa a cooperar. As sincronicidades se tornam frequentes. As oportunidades certas aparecem no momento exato. Os relacionamentos, as decisões, o trabalho, tudo parece encaixar de forma natural. Não porque você controla o mundo, mas porque finalmente parou de resistir a ele. A resistência cria conflito, o alinhamento cria fluxo. E o fluxo é a linguagem da inteligência universal. A serenidade, nesse estágio, não é mais um esforço, é o estado natural da mente desperta. Você olha o mundo com compreensão, não com julgamento. O bem e o mal deixam de ser polos opostos e passam a ser parte do mesmo movimento de crescimento. O sucesso e o fracasso perdem a carga emocional e se tornam apenas sinais de ajuste. Tudo o que acontece, acontece para o seu aprendizado. E quando essa verdade se enraiza, a paz se torna permanente. Hill via nessa consciência o nascimento do verdadeiro Criador. O homem que não é mais movido pela necessidade, mas pelo propósito. Que não age por reação, mas por escolha. Que não teme o futuro, porque sabe que é ele quem o projeta. A vida deixa de ser um jogo de sobrevivência e se torna um exercício de criação contínua. E cada pensamento, cada gesto, cada decisão passa a ser um ato deliberado de alinhamento com o que é essencial. Manter esse estado de consciência não é um feito místico, é um exercício diário. Napoleon Hill insistia que a mente precisa ser vigiada como um jardim. Cada pensamento é uma semente que germina, e a atenção é a mão que decide o que cresce e o que morre. Por isso, ele dizia que o maior trabalho do ser humano não é o esforço físico nem a busca exterior, mas o cultivo constante do que se pensa, sente e acredita. É uma disciplina silenciosa, invisível, mas poderosa. O primeiro passo é a observação, perceber o que passa pela mente sem julgar, ver o medo surgir, reconhecer o impulso e escolher não alimentá-lo. Cada vez que você faz isso, enfraquece o domínio do inconsciente. A mente começa a entender que não é obrigada a seguir o primeiro pensamento que aparece. Essa é a semente da liberdade interior. Perceber que você pode escolher o que pensar. Hill recomendava começar o dia com uma intenção clara. Antes de agir, alinhar o pensamento com o propósito. Perguntar a si mesmo: o que eu quero expressar hoje? Que tipo de energia quero expandir no mundo? Essa simples prática direciona o foco e filtra distrações. Ao longo do dia, quando a irritação ou o medo tentam dominar, basta voltar à intenção inicial. Esse retorno constante é o treino. Cada vez que volta ao centro, a mente aprende um pouco mais a permanecer nele. Outro hábito essencial é a repetição de ideias elevadas. A mente se programa por repetição. Se o medo é repetido, ele se fortalece. Se a confiança é repetida, ela se enraiza. Hill chamava isso de autossugestão consciente. Escolher conscientemente as palavras e imagens que alimentam o inconsciente. Não se trata de recitar frases vazias, mas de sentir o que se afirma, de transformar cada repetição em convicção. Com o tempo, o pensamento correto se torna automático. A mente aprende a responder com serenidade, mesmo diante da tempestade. A fé, para Hill, não era crença cega, mas uma força mental dirigida. Ele dizia que fé é o estado de certeza, que não depende das circunstâncias. E essa certeza nasce do treino,
Quanto mais você vê o pensamento se transformar em resultado, mais confia. Quanto mais confia, mais cria. É um ciclo que se retroalimenta. A fé se torna uma força ativa, um tipo de energia que move as circunstâncias em silêncio. A vigilância mental também exige humildade, porque a mente é astuta. Ela tenta te enganar, te convencer de que está tudo sob controle enquanto repete velhos padrões. Por isso, a prática da pausa é vital. Alguns minutos de silêncio total, sem estímulos, sem respostas, sem ruído. Nesses instantes, a consciência se limpa. A mente mostra o que realmente está carregando. E nesse espaço, você pode escolher novamente, soltar o que não serve e reafirmar o que constrói. Manter-se em serenidade é como manter o equilíbrio sobre uma linha fina. Requer presença, requer cuidado, requer prática constante. Mas com o tempo, o esforço se transforma em leveza. A mente aprende a repousar em si mesma. E quando isso acontece, o pensamento se torna puro poder criador. A palavra ganha força, o gesto ganha intenção, a ação ganha direção. E a vida, em resposta, começa a se alinhar com uma precisão que antes parecia impossível. Napoleon Hill dizia que esse é o ponto em que o homem deixa de ser arrastado pelo destino e passa a caminhar lado a lado com ele. Não há mais medo nem resistência. Há confiança, uma confiança que não vem da esperança, mas do conhecimento, porque aquele que domina o próprio pensamento já descobriu o que todos buscam, que a mente serena é o verdadeiro trono do poder humano. Napoleon Hill via a mente disciplinada não apenas como instrumento de conquista, mas como a própria razão de viver. Para ele, a mente equilibrada é o ponto onde a vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser criação. Quando o pensamento se ordena, tudo o que está fora segue a mesma lógica. A confusão interior é o único inimigo real. Uma vez superada, o mundo se organiza. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque o olhar aprendeu a enxergar a ordem por trás do aparente caos. Hill repetia que a abundância não é consequência do esforço desmedido, mas do pensamento claro e da emoção bem dirigida. A mente treinada vê oportunidades onde outros veem escassez. Ela não desperdiça energia resistindo, mas investe energia construindo. Esse tipo de clareza transforma a maneira como se age, se fala, se sente. As decisões deixam de ser defensivas e passam a ser criativas. O trabalho se torna a extensão natural do propósito, e o propósito, extensão da própria consciência. A disciplina mental cria direção, e direção cria paz. O homem comum vive dividido entre impulsos, vontades e medos contraditórios. Aquele que aprendeu a alinhar pensamento, sentimento e ação se torna indivisível. Não há conflito entre o que quer e o que faz. Não há dúvida entre o que sente e o que decide. Esse estado de coerência é o que Hill chamava de equilíbrio dinâmico, a capacidade de permanecer firme por dentro enquanto o mundo continua em movimento. É o movimento que não agita, é a estabilidade que não paralisa. A vida de quem alcança esse ponto passa a obedecer a uma espécie de ordem natural. O tempo parece se expandir. As escolhas se tornam simples, os problemas transparentes. As perdas não provocam desespero, apenas ajustes. A mente clara vê causa e efeito com nitidez e aprende a trabalhar com as leis invisíveis que regem tudo. Esse entendimento transforma o medo em respeito e o respeito em sabedoria. Hill acreditava que a abundância começa quando se entende o valor da energia interior. Tudo o que é criado, riqueza, arte, ciência, amor, nasce primeiro de uma ideia sustentada com foco e emoção. E tudo o que se perde começa com distração e desordem mental. Por isso, o treinamento mais nobre não é o físico nem o técnico, mas o emocional e o mental. Treinar a mente é treinar a realidade. Porque a realidade nada mais é do que o reflexo coletivo dos pensamentos humanos. A mente serena é um campo fértil de possibilidades. Nela,
A ideia se desenvolve como uma semente protegida. A ansiedade é o vento que a arranca. A calma é o solo que a sustenta. Quando a serenidade se torna hábito, o progresso deixa de ser luta e passa a ser consequência. Você começa a perceber que o fluxo natural da vida sempre esteve tentando te guiar. Você é que, agitado, não conseguia ouvir, e quando finalmente ouve, tudo muda. A ação deixa de ser impulsiva e se torna precisa. A intuição se torna direção. O trabalho deixa de ser obrigação e vira expressão. E o sucesso, que antes parecia algo a ser conquistado, se revela como o estado natural de uma mente em ordem. Hill via isso como o propósito supremo da existência, aprender a usar a própria mente de forma tão consciente que o viver se torna arte. Não há mais luta entre querer e ser. Você quer o que é e é o que quer. Essa união é a verdadeira liberdade, a libertação não do mundo, mas de si mesmo. Hill descrevia essa liberdade interior como o estágio mais alto da mente humana. É o ponto em que o indivíduo se torna o guardião de si mesmo. Nada externo define o seu estado. Nenhuma crítica, perda ou elogio altera o seu centro. A mente deixa de ser uma serva das emoções e se torna sua comandante. A liberdade, então, não é ausência de responsabilidades. É a escolha de como responder ao que acontece. É agir com consciência em vez de reagir por instinto. Essa é a diferença entre viver preso ao acaso e viver guiado por propósito. A liberdade interior não é isolamento. Pelo contrário, é a capacidade de estar em meio às pessoas, ao movimento e às pressões da vida, sem se perder nelas. É o domínio sobre o próprio clima interno, mesmo quando o mundo muda de estação. Enquanto os outros esperam que o ambiente melhore, o homem livre cria o ambiente dentro de si. Ele não depende da sorte, nem de circunstâncias ideais. Ele se basta no que tem, porque entende que o essencial já está presente. A vida, nesse ponto, deixa de ser luta e se torna diálogo. Hill dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que não precisa fugir de nada para estar em paz. Ele enfrenta o que precisa, decide o que deve e aceita o que não pode mudar. Essa aceitação não é resignação, é sabedoria. É compreender que cada obstáculo carrega uma instrução e que resistir ao inevitável é desperdiçar energia. A serenidade nasce desse entendimento. Você faz o que pode, entrega o que deve e descansa no que é. Essa postura silenciosa e firme é o que dá forma à verdadeira maturidade. A liberdade também se manifesta na maneira como se sente o tempo. O homem preso ao medo está sempre atrasado. O homem guiado pela calma está sempre no tempo certo. A mente disciplinada não vive em pressa, vive em ritmo. Ela se move quando deve, espera quando é preciso e sabe que tudo o que é seu encontrará o caminho até você no momento exato. Essa confiança não é crença cega, é a lógica da harmonia. Porque quem vive em ordem interior atrai ordem exterior. O universo responde à coerência. A mente livre também não é ingênua. Ela vê o erro e o mal, mas não os alimenta com ódio. Entende que tudo tem causa e efeito, e que reagir com ressentimento é repetir o ciclo. O sábio interrompe o ciclo pelo controle. Ele não devolve o ataque, devolve silêncio. Não porque é fraco, mas porque entende que o silêncio é a linguagem do poder. A reação alimenta o caos, a calma o dissolve. Essa é a verdadeira força, escolher não ser arrastado. Hill acreditava que o destino humano é essa evolução gradual em direção ao domínio da própria mente. Cada geração, cada pessoa, avança um pouco mais nesse caminho. A liberdade interior é o destino coletivo, o ponto em que o homem deixa de ser governado pelo medo. Quando isso acontece, ele finalmente se torna criador consciente, um ser que não apenas sobrevive à vida, mas a molda com clareza, intenção e serenidade. Nesse ponto, o pensamento se transforma em oração, a ação se torna serviço e o viver se torna arte.
E é aí que a mente humana se encontra com o seu propósito mais profundo. Não conquistar o mundo, mas aprender a viver em paz com ele. Sabendo que, no fundo, o mundo sempre foi o reflexo da mente que o observa. Essa liberdade interior começa a se refletir em tudo. Ela muda a forma como você decide, como se relaciona, como enxerga o próprio caminho. Napoleon Hill dizia que quando a mente atinge esse estado, o homem se torna inteiro, e tudo o que é inteiro, naturalmente, atrai completude. As decisões deixam de vir da necessidade de provar ou de temer, e passam a nascer da clareza. Você já não age para ser aceito, age porque compreende o que é certo. Cada escolha deixa de ser uma fuga e se torna uma afirmação do que você é. Nos relacionamentos, a liberdade interior substitui a dependência por respeito. Você deixa de esperar que o outro te complete e passa a compartilhar o que transborda. Não há mais cobranças disfarçadas de amor, nem silêncio cheio de ressentimento. A mente serena não precisa vencer discussões. Ela prefere manter a harmonia. Hill observava que as relações mais fortes não são as que buscam domínio, mas as que se constroem sobre a paz interior de cada um. Quem está em paz consigo mesmo não compete, soma, e quem soma, permanece. Essa mesma serenidade molda o trabalho e o propósito. O homem livre não se move apenas por recompensa, ele se move por sentido. A ação deixa de ser apenas meio de sustento e passa a ser expressão de consciência. O propósito não é algo que se descobre, é algo que se torna evidente quando a mente se organiza. A clareza interior revela o que sempre esteve ali, a vontade de servir, de criar, de contribuir com algo que vá além da própria existência. Hill via o trabalho não como fardo, mas como campo de expansão do pensamento. Um lugar onde o invisível se torna concreto e a mente prova, todos os dias, o poder de transformar o abstrato em realidade. A liberdade interior também muda a relação com o tempo e com o sucesso. Você deixa de medir a vida por resultados imediatos e passa a medi-la por coerência. O sucesso deixa de ser um pico e passa a ser um estado contínuo de progresso silencioso. A pressa desaparece e no lugar dela surge um ritmo natural. Cada passo é firme, cada decisão é consciente. E quando o resultado vem, ele não te surpreende. Apenas confirma o que já existia dentro. Com o tempo, essa mente passa a sentir a vida de outro modo. Você começa a perceber uma ordem por trás de tudo, uma inteligência que sustenta cada acontecimento. Os encontros deixam de parecer coincidência e passam a ter significado. Os desafios deixam de ser obstáculos e se revelam como parte da lapidação. Essa sensação de unidade é o que Hill chamava de sintonia com a inteligência universal. Não é um estado místico, é percepção. Você entende que nada está desconectado e que o mesmo princípio que move as estrelas move também o seu pensamento. Essa percepção muda tudo. O medo do futuro se dissolve, porque o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser continuidade. O passado perde o peso, porque é visto como processo, não como prisão. O presente se torna o único campo de poder, o lugar onde o pensamento e a vida se encontram. A mente desperta percebe que só existe agora e que tudo o que pode criar depende do estado em que se encontra neste instante. Por isso, o homem livre cuida da mente como quem cuida de uma chama sagrada. Ele sabe que o mundo exterior depende da clareza dessa luz interior. E quanto mais vive nesse estado, mais entende que a vida não é algo que precisa ser controlado, mas compreendido. Hill dizia que o controle total é impossível, mas a compreensão é libertadora. Quando você compreende, não sofre pelo que não pode mudar. Ajusta-se, adapta-se, aprende. A serenidade é o resultado dessa compreensão profunda. Não há mais necessidade de vencer, apenas de fluir com sabedoria. E, paradoxalmente, é quando o homem deixa de buscar vitória que ele começa a vencer em tudo. Napoleon Hill dizia que o homem verdadeiramente vitorioso é aquele que alcança a serenidade, não a quietude dos que desistem, mas a calma dos que compreenderam. Porque compreender
É o ponto em que o medo perde função, a pressa perde sentido e o sofrimento ganha propósito. A mente deixa de lutar contra o inevitável e passa a moldar o possível. E é nesse equilíbrio que nasce a verdadeira força. Haja como se nada te afetasse, não porque o mundo seja leve, mas porque você se tornou mais forte que ele. Não porque nada doa, mas porque você aprendeu a transformar a dor em sabedoria. O silêncio deixa de ser fuga e se torna escudo. A calma deixa de ser fraqueza e se revela como a forma mais alta de poder. Você passa a caminhar entre os ruídos do mundo com o coração tranquilo, sabendo que tudo o que realmente importa está protegido dentro de você. Esse é o segredo que Hill tentou ensinar a todos os que buscavam a grandeza. Dominar a mente é dominar a vida. E aquele que governa o próprio pensamento não teme mais as marés do destino, porque já aprendeu a navegar nelas com firmeza e direção. O mundo continuará imprevisível, mas a mente calma continuará livre. E essa liberdade, silenciosa, estável, indestrutível, é a maior conquista que um ser humano pode alcançar.